pessoal, meu nome é Alexandre Luna e eu venho pesquisando e praticando governança ágil nos últimos 8 anos. Este vídeo é parte integrante de um mini curso introdutório sobre governança ágil, focando nos aspectos essenciais para a compreensão do tema. São vídeos curtos e nós sugerimos que vocês os assistam na sequência, mas observe que isso não é uma regra. Em cada vídeo você verá o link para o próximo vídeo, assim como também o link para o vídeo anterior. E aí é importante também, apesar da gente já ter feito um paralelo diferenciador entre a governança ágil e a governança convencional, apresentar esse quadro aqui, inspirado no Manifesto Ágil para o Desenvolvimento de Software. A apresentação desse quadro ela termina sendo muito útil para ajudar as organizações e os indivíduos a perceberem que governança ágil ela termina sendo muito mais a respeito de aspectos como comportamento organizacional, comportamento individual das pessoas e prática desses princípios, desses valores, do desenvolvimento dessas capacidades, do que, eventualmente, de processos e procedimentos. Ninguém está deixando de reconhecer a importância que os processos e procedimentos têm, principalmente no contexto de governança. Mas, quando a gente fala de governança ágil, a gente está focando muito mais no interesse do desenvolvimento de comportamentos apreciativos e positivos e das práticas do desenvolvimento dessas capacidades do que em estar preocupado com seguir um processo e um procedimento, embora estes também sejam importantes. Governança ágil também é muito mais a respeito de alcançar sustentabilidade e competitividade do que estar preocupado em ser auditado e estar de acordo, estar em conformidade com as regras, as políticas, as leis. É claro que isso é importante também, mas se a gente está falando de agilidade, a agilidade ela termina sendo um fator potencializador do alcance dos resultados, do alcance do sucesso da organização, do alcance do que nós estamos chamando de agilidade nos negócios. Mas a questão da auditoria e de estar aderente, estar em conformidade, ela é uma necessidade natural do negócio. Ela não vai deixar de existir. Mas o objetivo é desenvolver a capacidade de fazer desenvolvimento das capacidades de governança de uma forma sustentável e gerando competitividade, gerando diferenciais competitivos. Assim como governança é muito mais a respeito de transparência e do engajamento das pessoas, ou seja, das pessoas quererem participar, de extrair das pessoas o que elas têm de melhor, extrair no sentido de trazê-las para participar com o que tem de melhor, de poder incentivar a inovação, de poder incentivar a criatividade nas pessoas, do que de monitorar e controlar. É claro, como eu falei para vocês, que o controle dos indicadores, por exemplo, dos indicadores-chave de performance, né, dos processos, são importantes. O controle, a garantia de que nós estamos no caminho certo para o alcance dos objetivos que foram traçados, isso também são aspectos importantes. Porém, o foco maior da governança ágil é em fazer isso de uma forma transparente e procurando fazer com que as pessoas possam contribuir com o que elas têm de melhor ali naquele contexto. E também governança ágil é muito mais a respeito de perceber, primeiro perceber a necessidade de mudar. Esse perceber, esse sense que está no slide aí, ele termina sendo a capacidade que vai permitir ao time se antecipar. Se eu percebo que uma mudança está por vir, eu me preparo para essa mudança. E se eu tiver a capacidade de fazer isso de forma coordenada, a organização toda estará pronta para a mudança sempre que ela ocorrer. Então, é muito mais a respeito de perceber, se adaptar e responder às mudanças, né, a tudo que vier, do que efetivamente de seguir um plano. Até porque esse plano ele vai ter que mudar se essa mudança chegar. A mudança vai provocar também uma alteração desse plano. E essa é a questão.
Ou seja, apesar de nós reconhecermos o valor dos itens que estão na coluna da direita, na coluna da governança convencional, na coluna cujo cabeçalho está pintado de azul, nós valorizamos, a governança ágil valoriza muito mais os valores que estão à esquerda. E aí pode-se dizer que a governança ágil ela tem esses 9 valores, que são essas 9 palavras-chave que estão pintadas de laranja no slide, como uma referência sob o ponto de vista de foco de atuação, permitindo que esses meta-valores possam orientar os praticantes de governança ágil no seu dia a dia. E então nós apresentamos a vocês os 6 meta-princípios de governança ágil. E esses 6 meta-princípios de governança ágil, eles foram criados para orientar de forma combinada com aqueles valores a prática de governança ágil nas organizações. O primeiro desses meta-princípios é que governança ela tem que ser boa o suficiente. Excesso de governança pressupõe um excesso de controle, pode tornar a organização rígida demais para ter a capacidade de reagir à mudança. Ou seja, pode ser sufocante e matar por overdose a organização, principalmente se é uma organização pequena, se é uma organização que está iniciando a aplicação de governança, se é uma organização que está dando os primeiros passos nessa direção. Um exemplo bem claro e marcante disso, que o COBIT-5, que já considera aspectos de agilidade em sua proposição, a sua estruturação, o COBIT-5 ele tem 5 processos de governança e tem 32 processos de gerenciamento. Tá? Ao todo são 37 processos. E aí, como é que esse princípio fica claro, a aplicação dele? Quando a gente pergunta, será que toda organização, qualquer organização, de qualquer tamanho e em qualquer estágio da implantação de governança, precisa implantar todos esses 37 processos de uma vez? Será que esse processo de implantação desses processos, ele não pode ocorrer de forma gradual, incremental e ser revisto a cada momento e ser ajustado na medida em que a organização progride, né, e adquire maturidade? Então, a ideia desse primeiro princípio, que é governança boa o suficiente, né, good enough governance, é justamente permitir que a organização ela possa descobrir qual é o ponto de equilíbrio para a sua governança. Né, para que a governança não venha a ser uma camisa de força, mas ela venha a ser um instrumento potencializador do alcance dos resultados da organização. O segundo metaprincípio é o metaprincípio relacionado a que todas as ações da organização e dos times eles têm que ser direcionados à razão de ser daquela organização, ou seja, o seu negócio. Ou seja, a organização ela deve estar sempre focada, as decisões precisam estar sempre focadas no fato de que tem que estar dirigidas para a razão de ser da organização, que é o seu core business, o seu negócio em si. E toda a organização tem um negócio. Tá? Mesmo as organizações sem fins lucrativos têm seu negócio. E o negócio é a razão de ser dela, é a razão de sua existência. O terceiro metaprincípio é que, apesar de todas as ações levarem em consideração os objetivos de negócio, serem dirigidas ao negócio, elas precisam valorizar as pessoas, porque as pessoas elas terminam sendo a força motriz das mudanças nas organizações. Sem as pessoas, nada acontece, até porque as organizações elas são formadas por pessoas. Então, o foco é um foco humano, é um foco de procurar valorizar as pessoas, de procurar incentivá-las a participar, de procurar fazê-las se sentir confortáveis no processo, de poder gerar um ambiente de inovação, de poder gerar um ambiente criativo e produtivo. O quarto metaprincípio está relacionado com a capacidade de aproveitar os impulsos gerados pelas vitórias alcançadas pela organização, que é o conceito de quick win, né? Ou seja, os quick wins elas são pequenas vitórias que são alcançadas e essas vitórias devem gerar impulsos para o alcance de novas vitórias e retroalimentar, gerando cada vez mais impulso e aumentando a capacidade e a velocidade de alcance de resultados cada vez melhores. O quinto metaprincípio está relacionado com o desenvolvimento de uma cultura
organizacional que aprenda a lidar com a mudança de forma sistemática. Ou seja, os times eles devem desenvolver a habilidade intrínseca de lidar sistematicamente com a mudança, né? Está bem relacionado com aquela terceira dimensão da governança, que é a capacidade de desenvolver habilidades, se antecipar e perceber essas mudanças. E o sexto meta-princípio está relacionado com a habilidade que a organização tem que desenvolver de entregar e aprender. É muito melhor entregar mais rápido e melhorar na primeira oportunidade, muito embora, nesse ponto, às vezes nós temos que ser mais ágil e menos lean, porque muitas vezes uma entrega muito rápida pode gerar a necessidade de um retrabalho, e isso é ser anti-lean, né? Ou seja, a gente está gerando algum desperdício, alguma coisa vai ter que ser refeita em algum momento futuro, mas é muito melhor a gente estar fazendo isso, respondendo rapidamente a mudança, entregando mais rápido e melhorando aquilo na primeira oportunidade, do que a gente perder um time to market, do que a organização perder uma grande oportunidade de mercado, de se inserir, de estar conseguindo apresentar um produto mais rápido ao mercado, de conquistar uma fatia de mercado e de conseguir uma resposta mais rápida a respeito dos produtos e serviços que está colocando nesse mercado. Então, esses 6 meta-princípios, em combinação com aqueles 9 valores, eles ajudam as organizações a estarem construindo uma cultura organizacional de aprendizagem, de inovação e de criatividade, fazendo com que a organização e os times que fazem parte, as pessoas que fazem parte dessa organização, elas possam estar direcionando o seu objetivo principal à entrega de valor cada vez mais rápido, valor cada vez de melhor qualidade e valor cada vez mais barato também nas organizações. Com isso, a gente vem agora apresentar para vocês a analogia que foi construída, como combinar esses elementos, esses fundamentos para o alcance da agilidade dos negócios. Então a gente vem propor governança ágil, ou melhor, o conjunto desses elementos que eu apresentei para vocês, metavalores, metaprincípios, a própria definição de governança ágil, e esse conceito, através de uma analogia, para mostrar esse conjunto de conhecimento como uma ponte para ajudar as organizações a alcançarem melhores resultados. E aí a gente vem falar agora de governança ágil como uma analogia de uma ponte, onde essa ponte ela é formada por vários elementos, vários componentes. Os pilares que sustentam essa ponte são os metaprincípios da governança ágil. Essas fundações desses pilares são reforçados por amarrações fornecidas por valores. Os valores que nós falamos aqui para vocês, nós discutimos esses 9 valores aqui, eles descrevem objetivos de longo prazo que as organizações procuram alcançar na aplicação da governança ágil, e eles também definem alguns critérios para o alcance de sucesso. Eles definem o que é sucesso para a organização. Esses valores também fornecem uma orientação para o desenvolvimento de comportamentos que permitam promover uma cultura organizacional cada vez mais apreciativa e de aprendizagem, procurando construir um ambiente de inovação, um ambiente de criatividade, e que, por sua vez, reforça toda essa estrutura geral da ponte. Além disso, toda essa estrutura inteira, ela apoia a missão da equipe, a missão do time, a missão dos times daquela organização, como um caminho a ser seguido na trajetória de uma abordagem para alcançar a agilidade dos negócios. Ou seja, apresentamos para vocês agora todos os componentes que foram discutidos anteriormente de forma isolada, eles agora trabalhando de forma combinada sob a metáfora, né, de uma ponte para o alcance da agilidade dos negócios, apresentando governança ágil, pelo menos os fundamentos, né, ou seja, o conjunto desses elementos combinados e sistematizados sobre essa visão. Ele vem a ser os fundamentos do manifesto da governança ágil, esse manifesto que nós convidamos vocês a estarem se engajando, né? Eu vou deixar no link do vídeo aqui para vocês, e também nas referências do último slide,
o link de onde vocês podem obter mais informações sobre trabalhos relacionados com esse tema, tanto trabalhos nossos quanto de parceiros e de outros autores também que vêm trabalhando nesse tema. E eu gostaria também de deixar aqui para vocês as principais referências desse trabalho, né? Esse último slide aqui apresenta as principais referências desse trabalho, e vocês podem ter acesso, inclusive, aos trabalhos originais publicados, né, sobre governança ágil, os mais recentes, inclusive, publicados esse ano. Foi uma grande satisfação, um forte abraço para todos vocês e felicidades. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os assuntos discutidos no vídeo, vocês podem deixar comentários. Eu vou tentar respondê-los na medida do possível. Se for uma coisa mais elaborada, vocês podem me mandar um e-mail. O seu feedback é muito importante para nós, para nos incentivar a fazer novos vídeos, novos minicursos. Portanto, não deixem de dar o seu joinha aqui no vídeo e assinar o nosso canal. Então, pessoal, até o próximo vídeo.